Sejam muito bem-vindos a mais um Segura essa Marra. E o programa de hoje a gente vai falar sobre o mundo da contabilidade. Mais de 43 milhões de pessoas declararam imposto de renda em 2024. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a mordida do leão e também sobre tudo que envolve o mundo da contabilidade. Eu estou aqui com Marcos, da Marcotech Contabilidade. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Marcos, vamos primeiro falar sobre a sua trajetória, né? Como que uma pessoa decide ser contadora, assim? Eu vejo algumas questões que são de que a pessoa se sente inspirada, que nasci para fazer isso. É assim que você vê também a contabilidade na sua vida? Conta um pouco pra gente da sua trajetória. Então, na verdade, não. Na verdade, a minha vontade era fazer história. Mentira! Nada a ver. Mas aí, com 14 para 15 anos, eu arrumei meu primeiro trabalho como contínuo na época, né? Que é o office boy e tal. E foi num escritório de contabilidade. Eu estava estudando ainda. Ensino médio, querendo traçar esse ramo da história. Não tinha nada a ver. Só que naquela época, a gente acabava tendo oportunidades dentro dos escritórios que a gente estava. Sim. Então, quando a gente não estava na rua ou não estava fazendo alguma coisa, eles colocavam a gente para ficar olhando. Aí eu me interessei. E engraçado que, assim, quando eu fui fazer o vestibular, naquela época que a gente fazia o vestibular com matérias específicas, né? Você tinha que estudar sobre aquelas matérias. Um dos pré-requisitos para a contabilidade era história. Olha que coisa interessante. E eu não, assim, fiquei... Porque, na verdade, a contabilidade, os números fazem parte da história, né? Então, eles contam uma história. Na verdade, assim, os números da empresa contam uma história da empresa. Sim. E tem o período histórico contábil, né, numérico que vem, as evoluções. Então tem muito a ver. Aí eu lembro que eu fiz, foram 3 matérias. Português, que era obrigatório, matemática e história. Olha que legal. Pro vestibular. E aí como é que você entra na contabilidade, de fato? Que aí entrou, fez o vestibular, passou e decidiu fazer contabilidade. Aí eu decidi fazer contabilidade. Tem quanto tempo que você é contador? Tem 20 anos. 20 anos. É muito tempo. É um bom tempo, é uma vida, né? 20 anos já é uma vida. É uma vida. É uma vida. E aí você foi trabalhar no escritório de alguém nesse momento, formou e foi... Sempre. Meu primeiro emprego foi contabilidade e é a única coisa que eu fiz desde então. Hoje. Eu nunca saí de um escritório de contabilidade. Nunca trabalhou com outra coisa que não fosse contabilidade? Só contabilidade. É a única coisa que eu sei fazer é contabilidade. Que bom, né? Quer Sim. dizer que você entrou e gostou, porque senão nesses 20 anos você teria aí um espaço. Sim. Teve a oportunidade de fazer outras coisas, de sair do mundo da contabilidade e buscar outras áreas. Sim. Então, a história da contabilidade é de fato que fez sentido pra você. Foi. Eu entrei e fui gostando, números, eu acho bem dinâmico, sabe? E naquela época, na faculdade, aprendendo coisas, e o pessoal do escritório mesmo, passando conhecimento. Eu gosto de mexer com número, eu tenho muita facilidade com número. Que legal. E aí, que momento que você empreende e abre a sua contabilidade, que você aí, né, que é diferente. Uma coisa é você atuar como um profissional na empresa de alguém e um espírito empreendedor que vem, ou né, o que foi que veio? Como é que foi essa tomada de decisão para, de fato, né, empreender, ser um empresário no ramo da contabilidade? Então, eu trabalhei alguns anos aqui em Belo Horizonte. Quando foi em 2018, se eu não me engano, eu me casei e fui para o Rio. E lá no Rio eu trabalhei num escritório muito bom. E era um escritório muito dinâmico, era um escritório grande, ainda, né, que ele ainda existe. Uma rotatividade. Eu nunca tinha entrado em um escritório de contabilidade com tanto funcionário.
sabe? Que trabalhasse junto. Muita gente. Entendi. Era um escritório grande. Era questão assim de 14 pessoas por setor. Olha, muita coisa. Muita coisa. Então, assim, e eu nunca achava que isso poderia acontecer, Sim. porque os escritórios que eu trabalhei aqui, apesar de alguns escritórios renomados, nunca tinha mais de 5 no setor. Sim. Eu fui pro Rio, eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, então é possível. Abriu a sua visão, você tinha uma impressão de limitação ali Sim, pela sua experiência. eu achava que era só aquela coisa pequenininha, aquela, sabe, aquele... Até os escritórios importantes que tem aqui também, os renomados, são poucas pessoas, não tem muita gente. E lá eu tive mais me deu esse tino, sabe? Sim. E a minha gerente lá, a minha gerente que foi lá, ela virou minha amiga hoje, fantástica, assim, então a gente foi conversando. Aí acabou que eu voltei pra cá. Aí quando eu voltei, eu tive essa percepção, essa concepção. De que você queria empreender. Isso. Trabalhar num escritório, qualquer empresa que você trabalhe grande, que tenha muita gente, ela abre seu campo de visão, né? Sim. Você consegue ter percepções que você não tem trabalhando numa empresa pequena, de 2, 3 pessoas, numa empresa familiar, né? O fato de trabalhar com pessoas diferentes, estar numa empresa grande, te traz a possibilidade de aprendizado muito grande. Tenho certeza que isso impactou não só na sua decisão, mas trouxe bagagem para você estar no seu escritório hoje. Nossa, bastante. Assim, é totalmente diferente. Legislação, existe a federal, a municipal e a estadual. Então, assim, a estadual de lá é fantástico a legislação. É super trabalhoso, é muito mais trabalhoso que a legislação daqui, de trabalhar. Mas você aprende muita coisa. Então, assim, eu tive uma bagagem muito boa de lá. Entendi. Quando você fala legislação, você está falando sobre as regras dos impostos, é isso? Isso, as regras tributárias. Para as pessoas entenderem. Porque cada cidade, cada estado, e tem ainda a questão da federal, que aí rege todas, tem suas regras para os impostos, para a cobrança, e cada uma ali cobra de uma maneira diferente. Sim, tem as particularidades. Tem questões específicas de cada localidade, né? Existem questões que são federais, que são estaduais e municipais. E ali vai variar de cidade para cidade, de estado para estado. Isso. Trazendo essa bagagem de lá do Rio, aqui para Belo Horizonte, a gente está, não sei de onde vocês estão assistindo ou ouvindo a gente, mas a gente está em Belo Horizonte, em Minas. Você trouxe essa bagagem de lá e o que isso contribuiu aí para a abertura da empresa, para esse seu desenvolvimento profissional? Então, essa experiência que eu tive lá, ela me abriu um leque de pesquisa, principalmente em incentivo. O que acontece? O Rio é uma cidade turística. Então, existem muitos incentivos para vários ramos de atividade. Lá, restaurante tem incentivo no ICMS, para você ter uma ideia. Aqui é tributado 18%, lá o restaurante ele é tributado em 4%. Uma diferença muito grande, de 4% para 18%. Bastante. Então, com isso, essa bagagem que eu trouxe de lá, essa experiência que eu tive de lá, me fez estudar mais os incentivos. Porque aqui também tem incentivo. Só que as pessoas não se especializam nisso, elas não sabem disso. Não procuram isso. Então, assim, se você for... A legislação é enorme. Se você for procurar, é cansativo, é desgastante. Mas, assim, todos os ramos possuem um tipo de incentivo. Então, eu me especializei mais nessa gama de incentivo para fornecer isso para os clientes. E aí, hoje, aí depois, né, você veio de lá e quis abrir a sua empresa. E mesmo com todos esses estudos, como você disse, né, isso te incentivou a conhecer essas diferenças, te incentivou a estudar sobre matérias específicas no ramo da contabilidade. Sim. Vindo de lá, o start para abrir a empresa, olha, eu quero ter a minha contabilidade, como que ele veio? Então, foi muito da minha gerente, assim, que eu até... Na época ela era com outro sócio, e quando eu estava vindo embora, ela ia se dissolver, eles iam dissolver a sociedade.
Aí a gente conversando, aí ela virou para mim e falou assim, e ela fala umas coisas muito interessantes. Ela tinha os pupilos dela. Uhum. E aí, quando você fazia tudo direito, fazia tudo junto com ela te ensinava muita coisa. E ela falava comigo, Marcos, eu acho que você consegue ter o seu escritório, você tem capacidade para isso. Aí eu ficava, é muita minha responsabilidade, eu não quero, e essas questões. Aí acabou que quando eu voltei, eu vim, comecei a trabalhar de novo, e surgiu essa oportunidade. O que eu fiz? Primeiramente, eu comecei a mexer só com coisa de pessoa física, imposto de renda, uns auxílios para pessoa física, e dessas pessoas físicas foram surgindo pessoas jurídicas. Oportunidades foram aparecendo, né? Sim, porque tem pessoas jurídicas, pessoas físicas, que valem apenas virarem pessoas jurídicas. Uhum. Pela questão fiscal. Sim, a questão de pagamento de imposto de renda é muito alto. E essas pessoas foram agregando. Que legal. Então aí eu consegui. Que legal. E aí te trouxe esse start. Me deu esse start. De abrir a empresa. Cheguei como quem não queria nada, só na consultoria, só ali no básico. E aí foi tomando forma, né? Foi tomando forma. Sim. Tanto que o escritório agora ele tem 4 anos. Que legal, que legal. A gente vai pro intervalo rapidinho e já volta para falar mais sobre o mundo da contabilidade. Vamos falar também do imposto de renda, restituição, aquilo que interessa. A gente vai falar sobre isso. Espera aí, rapidinho a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com Marcos Mendes, da Marcotec Contabilidade. E antes do intervalo, o Marcos estava falando com a gente da trajetória dele, né, de como ele saiu de um funcionário de uma contabilidade e teve esse despertar para empreender na sua própria contabilidade. Marcos, eu acho legal a gente falar até para as pessoas que estão assistindo a gente sobre essa questão do empreendedorismo, né, desse espírito de você se arriscar, de falar assim, não, eu dou conta. Você falou que você teve um incentivo aí de uma pessoa que era sua líder, sua chefe, né? Sim. Que incentivou você a empreender e aí ter sua própria contabilidade. Tô falando isso porque a gente vive num país empreendedor, onde as pessoas querem trabalhar por conta própria. Você, como contador, tem acesso a isso, né? Empresas que não deram tão certo assim, né? De pessoas que estavam ali como profissionais autônomos e decidiram fazer essa transição para o mundo empresarial. Que característica que você percebeu ali que era necessária para você ir para esse mundo do empreendedorismo, né? Para empreender, na verdade, e que foi decisória, que foi importante, que trouxe você até hoje nesses 4 anos aí da Marcotec? Então, eu trouxe muita bagagem lá do Rio. E eu sou eu sempre fui muito dinâmico em questão de trabalho. Eu gosto de um trabalho mais agitado. E às vezes você trabalhando só em um setor, é muito rotineiro. A contabilidade ela é muito rotineira, para te falar bem a verdade também. Principalmente quando você escolhe um nicho, um ramo de atividade para trabalhar. Que é comum, né? Que é muito comum. É comum, às vezes, a contabilidade. A gente vê muito isso. Uma contabilidade especializada nisso. Sim. Especializada naquilo. Sim. Até porque, como você falou da questão das regras, da legislação que existe, de fato as pessoas querem focar num ramo específico para ser especialistas naquilo e atuar nessas regras que a gente sabe que são muitas, né, do ramo. Sim. Então, pelo que eu entendi, você está dizendo que o grande diferencial desse lance do empreender foi, de fato, ter essa experiência no campo de viver isso dentro dos escritórios que você esteve. Sim, sim. Eu gostei da experiência, gostei
das gestões. E aí eu percebi que dava, que funcionava, entendeu? Dava para fazer. Nunca tive esse perfil de liderança, ou tanto que eu sou assim, eu sou super tranquilo enquanto gerência. Eu sou mais adepto ao trabalho flexível, não cobro horário, então eu tenho essas... O que não é um perfil muito comum de gestão. Mas eu percebi que dava para fazer, tanto que hoje o escritório é Marcotec Associados, entendeu? Eu não tenho funcionários, eu tenho colaboradores e associados ali no escritório. Isso é um diferencial muito bom, ainda mais hoje que veio muito esse trabalho home office, remoto, né? Depois da pandemia, trazer as pessoas para mais perto de você é melhor. Você falou essa questão aí de associados, que não são, né, entra um pouco na questão do que é melhor da pessoa e que momento que ela vai decidir ser PF ou ser PJ. Sim. Porque existe uma diferença no imposto. Para quem não sabe, a pessoa física paga mais impostos, o imposto de renda, no caso do imposto de renda, é maior do que a cobrança de uma pessoa jurídica. Sim. E aí você está dizendo que lá no seu escritório, então, essa questão até de flexibilidade, você definiu, né, preferiu ter essa questão justamente também por essa facilidade, por ver que isso era melhor para a pessoa que está lá dentro. Como é que você definiu isso? Sim, então, essa definição ela veio mais depois da pandemia. Porque na pandemia ficou muito complicado, teve muita empresa que fechou. A mão de obra ficou escassa. Ficou complicado, na verdade, né? Porque assim, no meio da pandemia, as pessoas não queriam trabalhar fora de casa, pelo medo da pandemia. E eu percebo que esse movimento continuou mesmo pós-pandemia, né? Sim. As pessoas se adaptaram ao regime home office, a trabalhar remoto, que é uma coisa ótima, porque você dispensa o deslocamento, que a gente sabe que impacta na qualidade de vida, é real, assim. A gente, antes da gravação, estava falando o tempo que demoramos para chegar aqui no estúdio. Então, de fato, né, o trânsito, o deslocamento é uma coisa que prejudica. A pessoa que vai trabalhar, às vezes, que pega 2 horas de ônibus e de condução, e a gente sabe que tem pessoas que demoram 2 horas para ir, para voltar, são 4 horas de vida que essa pessoa perdeu. Sim. Nesse trajeto. E a pandemia veio para trazer para a gente essa luz quanto a isso. Olha, não precisa de fato, né, existem trabalhos que podem ser feitos à distância. E aí também veio esse movimento do PJ, né, da pessoa sair do CLT para o PJ ao mesmo tempo. Teve muita questão, teve essa abertura do MEI. O que seria isso? O MEI, ele basicamente, ele legaliza os autônomos, que seriam motoristas, confeiteiras que trabalham em casa, salgadeiras. Essa foi a proposta inicial. O MEI, então, na verdade, pelo que eu entendo, ele ajuda essa pessoa que era autônoma a se profissionalizar. Ele dá uma oportunidade dela ter um CNPJ, né? Porque ela vai ter um CNPJ dela. Sim. Ele dá a oportunidade dela gerar nota fiscal, que pode ajudá-la a abrir portas para prestar serviço para outras empresas. Sim. E tem uma diversidade grande de possibilidades de profissões que podem atuar como MEI. Né? Sim. Isso, que a pessoa pode ser MEI, mas nem todas podem ser MEI. Nem todas. Profissionais com registro em conselho de classe mesmo que fala, conselho regional, não pode. Fisioterapeuta, contador, então, o médico, profissional que ele tem, ele trabalha sobre um determinado regime. Isso. Que aí ele tem que seguir a regra de um órgão, de um conselho. Isso. Existem regras a cumprir, que pode e não pode. Esse profissional, normalmente, a gente vai falar que normalmente, porque são muitas profissões que estão no meio, que não tem que eu sei, normalmente ele não pode ser MEI. Não pode. Por exemplo, a gente sabe, contador, você citou aqui, um médico não pode ser MEI, um advogado não pode ser MEI,
Um corretor de seguros não pode ser MEI. Isso. Fisioterapeuta. Existe uma série, mas é que são pessoas que têm que trabalhar sob um determinado regime. Isso. Existe por um conselho específico. Profissional ali que determina isso. Isso. E aí o cidadão comum, que é autônomo, a salgadeira, a doceira, o que você falou aí, ele tem essa possibilidade de se profissionalizar sendo MEI. E que os benefícios que ele tem em ser MEI? Então, a vantagem do MEI é a guia paga, a taxa, o imposto pago, né, é muito baixo. Hoje ele está em torno de R$70. Caso você precise se afastar do trabalho, você tem direito ao INSS. Olha que legal. O afastamento maternidade, você tem direito. A licença maternidade. Você está toda acobertada nessas questões do INSS. Então a pessoa ela tá resguardada como se ela tivesse um emprego. Como se ela tivesse trabalho, CLT. Que legal. Entendeu? A diferença é que é dela. E isso é interessante porque, né, pela contribuição do INSS, você acabou de falar, e da aposentadoria. Então o MEI, ele vai poder se aposentar em algum momento. Sim. Pelo tempo de contribuição ali. Tem a questão do auxílio maternidade. Então, às vezes, a pessoa é salgadeira, doceira, faz uma costureira, faz alguma coisa ali em casa e fica preocupada com essa questão da aposentadoria, né? Sim. Nossa, será que eu não vou poder aposentar? Porque meu trabalho é autônomo, eu faço daqui da minha casa mesmo. E então o MEI traz essa possibilidade para essas pessoas. Traz essa possibilidade. E até essas questões de ficar doente, porque o autônomo, se ele não trabalha, ele não ganha. Verdade. Né? Verdade. Ele tem que produzir para ele ganhar. Sim. Se ele ficar doente da Covid mesmo, a pessoa que era autônoma na Covid ficou doente, ficou sem receber nada. Se não fosse os auxílios do governo, essa pessoa não receberia nada. Sim. E tendo o MEI, ela entra lá naqueles requisitos de conseguir até um salário. Que legal. Que já ajuda. Sim, que faz toda a diferença. Faz né? toda a diferença. Faz toda a diferença. Então ela veio para dar esse respaldo para essas pessoas. Entendeu? O problema que eu vejo em relação a isso é que grandes empresas começaram a se aproveitar disso. Como? Conta pra gente. Ao invés deles contratarem no regime CLT, porque o CLT, além do INSS, tem o FGTS, você é obrigado a pagar férias, você é obrigado... Eles começaram a contratar muitas pessoas como MEI. Hoje em dia não é um problema tão grande, porque se você trabalha numa empresa como MEI, porque o MEI é uma PJ. Sim, ele tem um CNPJ. Ele te descaracterizou da sua PF. Sim, você não é... Para as pessoas entenderem, o MEI não é mais pessoa física. Não é. Então, a partir do momento que... Essa é uma questão interessante, Marcos, porque muita gente, às vezes, eu já vi serviço de construção civil. A pessoa foi contratada como MEI para um serviço de construção civil, ela não tem ciência de que ela tem um CNPJ. Ela acha que é um contrato diferente. As pessoas não explicam. Muitas empresas, que é o que você falou, se aproveitaram desse momento do mercado, né, dessa abertura pela questão da Covid que veio, uma série de questões, né, e também existe um incentivo do governo para que a pessoa seja MEI. Sim. A gente sabe disso. Sim. É interessante para eles. Sim, para o governo é interessante que a pessoa pague os impostos. Sim. Né? E a pessoa sair do PF para o MEI faça com que ela pague impostos. Sim. Né? E só que a pessoa tem que entender que ela também tem algumas obrigações sendo MEI. E que quando essa pessoa é trazida do PF para o CNPJ, que é MEI, mesmo sendo MEI é um CNPJ, ela às vezes não sabe ou é negligente para essas responsabilidades que ela vai ter como CNPJ. Sim. Quais são as principais responsabilidades? A gente falou aí. Existe assim como a PF, a pessoa física, o MEI também tem uma declaração anual. Que ela é da mesma data do imposto de renda. Então, além de você fazer a sua pessoa física, você tem que fazer a sua pessoa jurídica. Sim. Acontece muito de não lembrarem. Sim. Ou, tipo assim, declararem só a pessoa física, achou que tá ok, ou então declarou só a pessoa jurídica e achou que tá ok. Então, quem tem o MEI, ele tem que entender que ele tem duas personalidades. Sim. Ele tem o CPF e ele tem o CNPJ. São dois documentos diferentes. Sim. Um age de uma maneira, o outro precisa de outras coisas. Além disso, tem a obrigação da DAS mensal, que é o imposto, né? Ele é emitido mensalmente e pago mensalmente.
E para fazer a geração dessa guia, você declara, você vai lá e informa para a Receita que você está ativo e faz a emissão da guia. Aham. Então essas são 2 responsabilidades. Lembrando que se não fizer, tem multa. A pessoa paga uma multa porque não fez. E as pessoas não sabem disso, ou não lembram disso, ou esquecem disso, Sim. ou não têm orientação para isso. Sabe? Tem muita gente, eu já passei por isso várias vezes, só chega lá, aí eu quero abrir um MEI. Aí você abre o MEI, a pessoa nem te responde nunca mais. É porque a pessoa consegue abrir o MEI até sozinha, né? Consegue. Então, que é um perigo, porque Sim. ela vai abrir o MEI sem orientação nenhuma, Sim, achando que é uma coisa simples, que de fato é fácil, não é difícil, mas que existem responsabilidades para essa pessoa. sim, e que geram bloqueios na sua conta bancária, pode trazer transtorno para você, as multas são absurdas, dá protesto em cartório. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, a gente precisa ter cuidado, para soluções muito fáceis, né? Porque, de fato, quando a gente vê, eu já vi várias vezes, abre o seu MEI, parece que é muito simples, é muito tranquilo, só tem benefícios. Sim. E, de fato, tem muitos benefícios. Existem muitos benefícios. Fiscais, principalmente, né? Sim. Do PF pro MEI. Um PF para o MEI o benefício é o mesmo para uma empresa que não é MEI, que é limitada, que é... Não, cada ramo, cada atividade, cada sociedade, ela tem um tipo de benefício diferente. Aham. O MEI, ele ainda tem umas vantagens, que ele tem alguns programas no Senac, tem muito curso no Senac que eles oferecem para MEI, de incentivo aham. para MEI. Tem incentivo financeiro para MEI também. Eles conseguem empréstimos, caso precisem, Um recurso ali para... com juros muito mais baixos. Olha que legal. Tem um monte de coisas que as pessoas não sabem, Sim, sim. tá? E existe um portal, que é o portal do empreendedor. Nesse portal, eu até aconselho aos MEIs, dá uma lida, lá tem tudo, até te direciona, para te falar a verdade. Você quer um empréstimo, te direciona. Você quer um Olha. curso, te direciona. Auxilia ali essa Sim, pessoa que muitas sim. vezes não tem tanta instrução, né? Sim. A não só se profissionalizar, mas também com aprimoramento, ou investir nesse negócio, como você falou na questão do empréstimo, do Senac, da pessoa se aprimorar e investir para crescer. Sim, sim. Legal. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente já vai falar das empresas maiores aí, tá? A gente já volta, rapidinho, espera aí. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com Marcos Mendes para falar sobre o mundo da contabilidade. Aí a gente no bloco anterior, né, estava falando sobre MEI e agora a gente vai falar sobre as empresas que não são MEI. Marcos, qual que é a diferença? Existem variações? Antigamente tinha variação, né, de uma empresa dessas que não são MEIs, tinha limitada, Eireli, ME. Como que está isso hoje? Sim. Hoje é a mesma coisa. Existe a limitada. A Eireli não existe mais, Aham. mas existe ainda a sociedade com um sócio só, que seria essa Eireli. As diferenças é que eles aumentaram o valor de capital que você pode ter. Ah, tá. Então, assim, vai passando por várias evoluções. E o que tem hoje, que é mais evidente, que já tinha também, são os regimes. Simples, lucro real e lucro presumido. Entendi. Então, as diferenciações hoje são essas. As empresas do Simples, elas são um passo acima do MEI, tanto que um MEI, se ele ultrapassa o teto do MEI, ele vira Simples automaticamente. Uhum. Que é o próximo. Sim, de forma compulsória, né? Isso. O que você está dizendo aqui, quando um MEI fatura
no limite que ele pode faturar para se manter como MEI, ele vai de forma compulsória automaticamente ser transferido para uma empresa. Isso. No Simples Nacional. Para o Simples Nacional. No Simples Nacional. Isso. Aí ele já começa a ter uma carga tributária maior. Porque ele deixou de ser, até pelo faturamento, Até né? Para pelo ser faturamento, justo, sim. ele está faturando mais e então ele vai ser cobrado mais dele. Isso. de imposto. Aí ele já começa num percentual de 6%. O que, se você for olhar, que é o estudo que eu faço sempre porque eu atendo muita gente autônoma, muita pessoa física. Muito psicólogo, muito professor. Professor não pode, mas atendo muito psicólogo, atendo muito médico, essas questões. Aí a gente entra nessa vertente. O Simples, você começa numa tabela de 6%. Sim. Claro que existem outras tabelas, mas estou falando assim só para ter uma noção. O imposto de renda é 27,5%. Aham, o pessoa física, né? Uhum. Que é uma diferença, uma distância gigantesca de 27,5% para 6%. Para 6%. Então, quando sair da pessoa física para virar pessoa jurídica? O meu conselho, que eu sempre falo com o pessoal, vamos monitorando a sua renda. Sim, o crescimento da renda, né? Sim. Se você já começou a faturar em torno de 10 a 15 mil por mês como autônomo, vira pessoa jurídica. Aham. E eu dou esse conselho para todas as pessoas, para todos os meus PFs, para todas as minhas pessoas físicas. E tem gente que ainda não segue, ou esquece na correria do dia a dia, aí chega no dia de fazer o imposto de renda, devia ter seguido seu conselho. Agora não tem como retroagir, era, não né? tem como fazer. Agora é para frente. Entendi. Vamos falar do imposto de renda, já que você entrou nisso aí, né? O que pode ser declarado no imposto de renda, o que não? Nesse caso de uma pessoa que teve, né, um faturamento legal, alto, pessoa física, né, o que ela pode inserir no imposto de renda para ter benefício em relação ao imposto de renda? Tá. Plano de saúde, despesa com instrução, faculdade, curso de especialização. Se tiver dependente, escola de filho entra. Ah, que legal. Se a pessoa tiver filhos, ela pode declarar a escola dos filhos Isso. como despesa também. Como despesa, até 24 anos, se estiver na faculdade, sem Aham. problema. Fisioterapia, psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo. Lembrando que isso tudo, para poder declarar, a pessoa tem que ter a nota fiscal, né? Tem que ter a ela nota tem fiscal. que pedir nota fiscal. Por que eu tô dizendo isso? Porque não é só você colocar lá que gastou esse valor. Sim, Você, de fato, precisa comprovar isso por meio de nota fiscal. isso. E é um casamento. O prestador que te deu a nota, ele tem que declarar. Sim. Se você declarou, automaticamente a pessoa não tiver declarado, o profissional cai em malha fina. A Receita Federal vai localizar que essas informações não estão batendo. Isso. Porque você informou que recebeu, a pessoa informa que pagou. E se a pessoa informar que pagou e você não informar que recebeu, vai dar problema. Sim, porque você E tem que pagar o se você imposto. informar que recebeu e a pessoa não informar que te pagou, vai dar problema. Vai dar problema. Então, o ideal é a solicitação da nota fiscal, até porque na nota fiscal ali a pessoa não tem como fugir. Né? Ela Sim. vai declarar que pagou, que recebeu pela nota fiscal. Isso. E hoje em dia está muito comum, o recibo também é aceito, mas hoje em dia o mais comum realmente é a nota fiscal. Esses profissionais autônomos, que são passíveis, que podem ser abatidos no imposto de renda, eles começaram a abrir PJ, pessoa jurídica. Sim. Porque ficou... Como tem mais gente declarando imposto de renda, tem mais gente pedindo o recibo, tem mais gente indo atrás disso. Sim. Então, assim, eles começaram a abrir pessoa jurídica. Então, a nota é super válido também, mas se essa pessoa não tiver nota, ela pode te emitir um recibo. E lembrando que no recibo tem que colocar o registro do conselho. Ah, tá. Porque tem que ser um profissional habilitado. Sim. Para ser passível de dedução no imposto de renda, o profissional tem que ser habilitado. Não pode ser um MEI. Ah, então olha que interessante. Para ter essa nota fiscal aceita e ter esse abatimento, tem que ser um profissional que tem que estar no conselho. Sim. Mas aí pode ser PF? Ele pode ser PF.
Ele tem que ter o registro dele. Ele tem que ter o registro no conselho profissional dele lá que ele segue. Isso. Seja um fono, seja um fisioterapeuta, seja um psicólogo, um médico. Ele tem que ter o registro no conselho profissional que rege a profissão dele, para que essa nota ou recibo tenha valor para o imposto de renda. Correto. Isso mesmo. Vou te dar um exemplo muito, muito fácil. Pilates. Uhum. Hoje em dia tem um monte de estudos de Pilates. Sim. Alguns não são fisioterapeutas. Pode ser um professor de educação física, pode abrir um estudo de Pilates, sem problema nenhum. O professor de educação física, ele não pode te dar uma nota. Agora, se for uma fisioterapeuta, porque aí o Pilates é caracterizado como medicina fisioterapêutica, né? Uhum. Que eles falam. Agora, se for por um profissional não habilitado, não pode, não é aceito. Então tem que tomar cuidado até qual é o prestador que você contrata. Sim. Pensando no imposto de renda. Pensando no imposto de renda. Até o seu Pilates você tem que fazer pensando no imposto de renda. No imposto de renda. Porque ele pode ou não ter essa questão, pode ou não te ajudar na restituição, né? Porque na verdade todo mundo quer saber da restituição. Sim. Então ele pode te ajudar ou não na restituição por conta dessa questão do profissional que você escolheu. Então, se a pessoa fala assim, não, eu vou investir em educação, que eu vou ter a nota fiscal, e não é bem assim. Tem que olhar se esse local é de fato regulamentado. Isso. Para que ele tenha essa isenção no imposto de renda, para que ele possa declarar isso no imposto de renda. Isso. Tem que olhar tudo isso. Essa Tem questão... alguma situação que você, assim, mais estranha que você tenha visto nessa questão da declaração do imposto de renda? Não, acontece muita coisa. E assim, eu falo que cliente não mente para advogado, né? Uhum. Não deveria mentir para contador Tem também. advogado, médico e contador. Não se pode mentir. Não dá para mentir. Então, assim, eu peguei uma época, isso tem muitos anos, me chegou um cliente com muita nota. Uhum. Tudo bem, ok. Só que o que eu faço? Eu passo um pente naquelas notas, até para saber se os CNPJs estão ativos, essas questões. Eu não sei como ele conseguiu um monte de nota de um monte de empresa inativa. Ele conseguiu notas de empresas que não poderiam emitir essa nota. Que não poderia emitir nota. Porque estavam inativos. E na época era aqueles blocos de nota fiscal série D. Uhum. Aí eu fui apertando, porque isso dá problema, entendeu? Isso é um crime. Ele pode cair na malha fina e eu posso ser responsabilizado porque eu fiz. Fulano tinha essa empresa e tinha uns bloquinhos lá ainda. Eu fui emitir nas notas. Ele foi preencher. Ele foi. Foi. Antigamente, eu nem sei se ainda tem isso, mas não eram pode. Blocos de nota fiscal, então era uma coisa à mão. Você mandava fazer na gráfica aquilo. Então, assim, se você quisesse mandar fazer 1000 blocos de uma empresa, você conseguia fazer e ficava com aquilo por anos. Entendeu? E aí ele conseguiu esses blocos. Ele conseguiu. E foi preenchendo ali, falou, tô precisando de mais não sei quanto de nota. E ele mesmo foi preenchendo e mandou isso. Ele fez o cálculo dele lá e fez a emissão. Por conta própria. Por conta própria. E aí, como é que fala com esse cliente, assim, como é que orienta esse cliente em relação a isso, né? De que você tá doido? Você tá achando que a vida é assim? Aí a gente tenta explicar, né? A gente fala, isso é nota fria, não dá pra fazer. Cuidado. A Receita pode até te pagar a sua restituição, mas ela vai na hora que ela... Porque antigamente demorava mais também pra casar a informação. Hoje em dia, com um mês, a Receita Federal ela já te pega. Uhum. Acabou o imposto de renda, assim, 5 dias... Se você já tiver feito alguma coisa de errado, você já tá na malha fina. Entendeu? Antigamente era mais demorado, realmente. Tinha gente que passava super despercebido pela Receita Federal antigamente. Hoje em dia, com 5 dias ela já te manda. Aí você tem que sentar e explicar. Porque a pessoa também não aceita, né? Porque não aceita pagar ela já paga imposto demais. Entende? Aí eu explico alguns acabam aceitando, outros acabam com aquele, mas se você não fazer, tem o fulano ali que faz. Sim. Então, infelizmente, você vai pro fulano, porque eu estudei muito pra
jogar meu CRC assim no lixo, né? Porque tem o risco de você perder seu código profissional, a sua habilitação profissional para atuar como contador, se você for pego fazendo uma coisa errada ou uma coisa indevida. Eu sofro sanção do conselho, inclusive. Além de responder federal, eu ainda recebo punição do meu conselho. Então, assim, é uma coisa muito séria. É muito sério. E as pessoas acham que podem fazer ali uma gambiarra e que tudo vai ficar certo. Não, primeiro que é uma questão, falou de imposto, o governo, meu querido, não vai fechar os olhos. Não vai. Não vai fechar os olhos, a gente sabe disso, né? O governo quer angariar impostos. Sim. E a gente teve uma outra entrevista, a gente estava conversando aqui, com a Dai Dias, que trabalha com projetos sociais, está falando da máquina pública, que os impostos é uma máquina de fazer dinheiro. Sim. Então, o governo, o olho dele está sempre uma lupa gigante em cima desse recolhimento. Não pensa que você vai passar desapercebido, não, que você vai conseguir enganar o leão. Não passa. Você vai conseguir enganar a tentativa deles, até de começarem a pegar mais, foi a criação desse MEI, que esse MEI tirou muita gente digamos assim, do armário. Sim, porque apareceu muito profissional, entendeu? Então, assim, a Receita... Eram umas pessoas que eu acredito que já... Uns tipos de profissões que a Receita já sabia que existia, mas que não tinha um recolhimento que ali. Escondidas, né? Não tinha como ter noção de quantas pessoas eram salgadeiras, quantas pessoas... Eletricista, hoje eles já têm. Não tinha esse registro. Hoje, é claro que existem pessoas ainda que estão como autônomos, sem o MEI, mas hoje se tem uma noção maior da quantidade dessas pessoas pelo MEI. Sim. O governo tem noção de quantas pessoas estão ali trabalhando como profissionais liberais, como autônomos, porque estão já, né, registrados como MEI. Isso. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e aí já volta para falar um pouco mais desse mundo da contabilidade. Espera aí, a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com o Marcos Mendes, da Marcotec Contabilidade. Marcos estava contando pra gente casos assim, de pedidos excêntricos de clientes ali na contabilidade. Alguma outra coisa, Marcos? Alguma outra situação que você tenha falado assim, não, tô acreditando que essa pessoa tá me falando isso, além dessa questão de achei um bloco de notas e vou emitir aqui por conta própria? Acontece muita coisa, assim. Tem cliente que acha que consegue esconder, né? O que acontece muito é a descaracterização de receitas. O que acontece? Você é pessoa física e você é pessoa jurídica. O que você não pode fazer? Você não pode pagar as suas continhas na sua pessoa jurídica. Eu sei, todo mundo faz isso. Quem tem empresa, não tem como. É fato. Acontece. Acaba acontecendo, Acontece. Né? Acontece. Eu já peguei um cliente uma vez que o que ele fazia? Vamos supor, a empresa dele faturou 300 mil. Ele pegava todos esses 300 mil e transferia para a pessoa física dele. Ele pegava o dinheiro da empresa e jogava na conta dele, porque a empresa é minha, né? Tá ótimo, tá tudo bem. E se precisasse de pagar um funcionário, ia lá, pagava um funcionário. E começou a deixar de pagar um monte de coisa que, tipo assim, não, o dinheiro porque ele tava meu. tirando o dinheiro da empresa, mandando para ele, entendendo que o dinheiro era dele. Era dele. E nisso ele começou a comprar um monte de coisa para ele. Entendeu? Caso nessa questão, ele começou a adquirir tanta coisa que começou a chamar atenção. E existe uma previsão que são duas personalidades diferentes. Se você deve imposto aqui na pessoa jurídica, ele vai te cobrar lá na pessoa jurídica. Só que o dele estava tão descarado que eles descaracterizaram a pessoa jurídica dele e foram atrás da pessoa física. Foram investigar a pessoa física dele por essa movimentação estranha. Sim. Que é uma movimentação irregular, na verdade, né? Sim. Nem é estranho. E da onde que ele estava conseguindo o dinheiro?
Porque a receita, uma coisa que as pessoas não têm ciência, que às vezes a gente vê isso em caso policial na televisão, né? De que a receita, ela monitora os seus Sim. ganhos. Então, se você tem um volume grande de dinheiro entrando na sua conta pessoa física, a receita vai querer saber de onde veio esse dinheiro. Sim. Até para saber se não é ilícito. Sim. Para saber se Aquisição de imóvel, carro, um monte de coisa. Você está crescendo na vida, você tem que justificar para a Receita Federal de onde está vindo esse dinheiro. Já acha que você vai comprar o mundo sem dar explicações de como veio esse dinheiro, não. Sim. E aí ele estava tirando o dinheiro, fazendo essa coisa louca, e a Receita foi atrás dele na pessoa física. Investigou ele na pessoa física. Pegou. Pagou multa, com certeza. Pagou multa e teve penhora ainda de alguns bens. Porque ele não tinha... Ele não tinha o dinheiro para pagar o que ele precisava de pagar. Porque ele tinha investido tudo. Ele não estava pagando as contas PJ porque ele estava pegando o dinheiro e investindo na pessoa física dele. Investindo na pessoa física. Que loucura. Acontece. E a culpa é do contador. Pois é, né? Assim, a culpa tem que ser de alguém. Tem que ser de alguém. A culpa tem que ser de alguém. Menos de quem fez o negócio errado. Entendi. O que eu costumo fazer? Eu costumo orientar. Porque hoje ainda existe. E olha que hoje tá mais pesado do que antigamente ainda. Porque antigamente essas coisas passavam batidos, passavam despercebidos. Uhum. Não tinha tanta informação digital. Hoje em dia tem muita informação digital. Então não acha que... o dia que você já passou o cartão aqui na maquineta ali para comprar uma coxinha... Já a Receita Federal já sabe que você comeu uma coxinha. Achei que é só no seu nutricionista que te monitora? Não, a Receita sabe onde você está comendo, o que você está comendo. Ela sabe onde você está gastando, praticamente isso, porque vai para a administradora do cartão, a administradora do cartão presta conta para a Receita também, aí vincula, então tem todas essas coisas. Sim. Então o que eu costumo fazer? Tem coisas que eu não faço de jeito nenhum. Sim. Agora, tem coisas assim, que dá pra fazer e eu tenho como me justificar. Eu não quero pagar imposto sobre isso, eu quero abrir uma empresa nova e vou ficar fazendo movimentação. Ok, eu faço isso. Mas de acordo com a legislação, não pode. Se pegar, vai caracterizar que uma está coliada com a outra. Você quer correr o risco? Existem manobras, né? Você está querendo dizer o seguinte, existem manobras que a pessoa consegue fazer para que ela possa, não vou dizer enganar a Receita, mas manobras que ela tem ali para ela pagar menos impostos, para ela ter um benefício fiscal maior. Isso. Então as pessoas muito espertas, né, buscam essas manobras para pagar menos impostos. Sim. Só que correm risco Sim. de que a Receita pegue isso e aí o rombo pode ser maior. E são multas altíssimas. É igual hoje em dia. Um exemplo clássico sobre isso. Trabalhar com funcionários sem carteira assinada. Que ainda existe. Ainda existe. O povo ainda corre o risco. Mas assim, se pegar, a multa mínima. Essa multa eu posso afirmar mínima, R$5.000. Então, assim, isso é interessante porque a gente... sabe que você vai trabalhar numa empresa, você tem que ter carteira assinada. Mas tem gente que ainda, mesmo tendo empresa, tem pouco conhecimento sobre isso. Ou acha que, não, eu consigo... Semana que vem eu assino a carteira. Sim. Mês que vem eu assino a carteira. Daqui 3 meses, depois que passa da experiência, já assina a carteira. E a realidade não pode ser assim. Não. O funcionário pisou na sua empresa, ele já tem que estar com a carteira assinada. Ele tem que estar registrado. Se você fez a entrevista hoje, ele vai começar amanhã a carteira dele já tem que estar assinada. Ele tem que estar registrado Ele lá. tem que estar registrado. Porque se baixa o ministério, e não adianta você falar, teste. Não existe mais isso. Isso não existe mais. É CLT. A pessoa pisou lá, ela tem que estar registrada. Isso. E isso é interessante falar, porque a gente vê isso, né? Às vezes a pessoa tem um comércio pequeno, um comércio local, e ela acha que eu vou contratar, se der certo, eu assino a carteira. Sim. E o MEI ajuda um pouco as empresas nesse sentido, né? Muito. Porque se a pessoa, às vezes, contratar um funcionário CLT é muito caro no Brasil. Sim. Porque tem muitos impostos que esse empregador vai ter que pagar para manter essa pessoa ali e às vezes não compensa o que a pessoa traz financeiro para a empresa
não compensa a despesa dela, que é altíssima. Por isso até que muitos empresários, as empresas fecham muito. Sim. Porque a pessoa não tem condição de manter funcionário ali, pagar os impostos, e não é só impostos, tá? Porque existem algumas categorias que exigem benefícios para esses funcionários. Então fala do ticket de alimentação, que tem que ser um valor X, o ticket de refeição tem que ser valor Y, tem que ter plano de saúde, tem que... Então assim, ainda tem essas questões que são da profissão, da classe ali, que é da empresa, que além da questão do governo, de impostos, a pessoa é obrigada a pagar alguns pisos salariais. Sim, você tem essa obrigação ainda. Então, o pequeno empreendedor, essa pessoa que está começando, ela encontra essa dificuldade em ter um CLT e às vezes ela cai na bobeira de contratar uma pessoa, assume esse risco sem assinar carteira. E aí já corre esse risco dessa multa, que é R$5.000. Você fala a multa inicial. E sem chorar. A multa inicial. Isso não cabe recurso, não cabe você ir lá chorar no Ministério. Não tem. É 5 mil, você tem que pagar. Entendi. Ela não tem recurso. Não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Se você tomou uma multa dessa, é pagar calado. E aí, como a gente estava falando, o MEI ajudou nesse sentido, porque aí a pessoa, você pede para que a pessoa abra um MEI, ou a pessoa já tem um MEI, ou você contrata uma pessoa que já, como MEI já de fato, e você vai pagar menos impostos, porque não vai pagar essas questões do CLT, como funcionário CLT, e ali vai ter, mas não é simples assim, né? Não. Porque você não pode exigir desse MEI, como empregador, o que você exige como funcionário. Justamente. Tem acontecido muito de as pessoas se aproveitarem da contratação MEI, via MEI, e exigirem que ele cumpra um horário de trabalho. Que aí descaracteriza o MEI. Descaracteriza. Se o MEI entra na justiça, ele ganha vínculo empregatício. Uhum. Entendeu? Agora, uma outra coisa que os MEIs também não sabem fazer de jogada eles são prestadores de serviço. Sim. Eles podem negociar o contrato deles. Uhum. E eles, muitas vezes, eles não têm essa maldade. Um exemplo, eles não precisam de ganhar um salário mínimo. Olha, você não vai me pagar 13º, você não vai me pagar férias, tudo bem. Então eu presto serviço para você por 2 mil. Uhum. Ele tem esse poder Sim. de fazer isso. Ele está prestando um serviço. Sim. Você fala dele estipular quanto ele vai receber. É um contrato, de prestação. É uma negociação. É uma negociação. Ele não é funcionário. Então, acabou que algumas pessoas desvirtuaram muito. Que legal. A empresa aproveitou e tem muito MEI sem instrução que não sabe desse poder. É a questão da instrução. Isso. E é interessante porque é uma possibilidade que o CLT não tem. Que é de falar assim, olha, tudo bem, eu vou fazer esse serviço, mas eu quero X. Pois é. E para completar esse assunto do MEI, assim, a pessoa, existe um mínimo? Não existe mínimo, então, se é um contrato, né? Tipo, ela pode cobrar? Não. Ela pode cobrar qualquer valor, então é uma negociação muito aberta, o que é muito legal. Aberta. O que é legal. Ela só não pode ultrapassar do limite dela do ano, né? Uhum. Que é 81 mil hoje, senão ela vira simples. Mas ela pode negociar o valor dela dentro disso, até se ela quiser. Dependendo do serviço, até vale. Sim. Entendeu? Sim. Legal. A gente está caminhando já para o final do programa, Marcos, e eu queria que você primeiro falasse do mercado, falasse com as pessoas, né, do mercado da contabilidade, né, de oportunidades que você tem no mercado. Né? Eu vejo todo mercado que tem especialização, um mercado amplo de oportunidades, né? Porque você pode atuar em várias áreas e com o segmento que você quiser. E também convidar as pessoas para conhecer a Marcotec, como é que eles encontram você, como é que falam com você. Aproveita esse espaço para convidar as pessoas. Tá. Então, o mercado é muito amplo. Desde o ramo da auditoria, controladoria. Hoje em dia está surgindo uma questão muito boa, que é de recuperação tributária. Então, assim, é um ramo que quem mexe com contabilidade pode ganhar muito dinheiro. Mas aí é o ramo que é o que eu te falei. É aquele que você precisa de especializar. Tem que estudar. E não adianta você tentar pegar todos os ramos, que você não vai conseguir fazer. Eu sou da seguinte maneira: ou você faz um e faz bem feito, ou não faz nenhum. Porque tudo tem
uma recuperação que você pode fazer. Então, assim, o mercado está muito bom. Tem muitas coisas que podem ser exploradas nesse sentido contábil aí. E quem tiver interesse, quem quiser saber, eu dou algumas instruções. A gente tem um Instagram lá do escritório, que é @marcotec_associados. Temos os e-mails também. Na nossa página tem tudo lá, tem os e-mails, tem as páginas, tem o telefone, forma de contato. Pode entrar em contato que eu auxilio. Marcos, obrigada, amei esse bate-papo. Eu que agradeço. Espero que quem esteja assistindo a gente também, que tenha, né, trazido alguma luz sobre esses assuntos, principalmente no caso de MEI, que a gente sabe que muitas vezes são pessoas com menos instrução em relação ao imposto de renda. Espero que você tenha gostado e tenha aproveitado esse bate-papo da melhor maneira possível. Eu não sei aí, mas aqui você já sabe, sextou, Brasil, sextou sim, sextou muito, sextou gostosinho demais. Um beijo. A gente se vê sexta-feira que vem. Tchau!